Ei, essa tempestade, esse vendaval, não vai te matar. Não vai. Jesus, ele dá uma ordem no livro de Marcos, capítulo 4, depois de um dia de culto, de ensino, para os seus discípulos e ele passar para outra margem. Eles entram no barco. Jesus estava cansado. Ele vai e deita na popa do barco, sob uma almofada, e dorme. A palavra diz que os discípulos então começam a remar. E passam. E decidem fazer aquilo que Jesus tinha mandado. Mas algo acontece no meio do mar. A palavra diz então que levantou-se um grande temporal. Não foi no início que o temporal se levantou. Não foi. Não foi no texto do caminho que o temporal se levantou. Não foi. Foi no meio do mar. No meio do mar o cenário mudou. O temporal surgiu do nada. No meio do mar a calúnia aconteceu. No meio do mar a perseguição aconteceu. No meio do mar veio a enfermidade. No meio do mar faltou o alimento. No meio do mar fiquei desempregada. No meio do mar todos me abandonaram. No meio do mar alguém se levantou e disse: não vai dar certo. No meio do mar alguém veio e disse: vai morrer. Não foi no início. Não foi. Não foi no texto. Foi no meio. O cenário mudou. Alguém olhou e disse: o barco vai se romper e vai afundar. Os discípulos tinham acabado de sair de um culto. Os discípulos tinham acabado de ouvir a palavra, os ensinamentos de Jesus. Eles estavam comentando sobre aquele culto maravilhoso. Eles estavam comentando sobre aquele ensinamento. Mas no meio do mar, o temporal se levantou. Eles esqueceram do culto. Eles esqueceram daquilo que Jesus falou, daquilo que Jesus ensinou. E começaram a rimar usando todas as suas forças. Mas nada adiantava. O vento estava tão forte que açoitava sobre o barco. As águas entravam e, conjecturando, alguém tentava tirar as águas que estavam dentro do barco. Eles se desesperaram. Quem estava no barco? Quem estava na polpa sobre a almofada dormindo? Jesus. Eles se esqueceram que aquele homem que estava no culto, pregando, ensinando, curando, transformando, libertando, estava com eles, dentro desse barco. Eles se esqueceram e começaram a se apavorar, a gritar e a dizer: socorre-me, porque vamos morrer. Veja que não foi no início que o temporal aconteceu. Não, foi no meio da caminhada. Não é no início que o temporal vai se levantar. É no meio. Sabe por quê? Porque só chega no meio quem está focado de chegar ao outro lado. Quem começa no início e volta do início não tem noção do que está a esperar do outro lado. É no meio que alguém se levanta e vai dizer: não vai dar certo. Não vai dar certo. A palavra diz então, louvado seja Deus, que aqueles discípulos apavorados, inquietos, começam a clamar
Alguém para e diz, conjecturando, ele não se importa com o que está acontecendo, nem sequer acorda. Ele vai nos deixar morrer? Porque é no meio, é nesse cenário de tempestade que muitas vezes abrimos a boca e dizemos, Senhor Jesus, Tu vai me deixar morrer nessa situação? Tu não ouve a minha oração? Fala alguma coisa, Jesus. E Jesus está simplesmente no barco, dormindo, sem nada a dizer. E os discípulos se apavoram. Alguém olha e decide despertar o mestre. E diz, não te importa se perecermos? Jesus, ele acorda. Ele estava cansado. Ele só precisava descansar. Ele só precisava dormir. Mas ele acorda e diz 2 frases. Cala-te. Aquieta-te. E houve uma grande bonança. O Senhor Jesus está dando ordem a este vento, a essa enfermidade, a essa calúnia. E Ele está dizendo para alguém, Ele está dizendo para você, aquieta-te, cala-te. E quando Jesus dá ordem, há uma grande bonança. Quando Jesus está no barco, mesmo em silêncio, a tempestade não te afogará. Quando Jesus está no barco, mesmo dormindo, em silêncio, as ondas não vai quebrar o teu barco. É no meio do mar que o temporal acontece. Sabe por quê? Porque só chega no meio quem está decidido a chegar do outro lado. Só chega no meio do mar quem está decidido a passar para outra margem. No meio daquele alvoroço, os discípulos poderiam ter voltado. Eu acredito que eles até tentaram. Escute, escute. O Senhor está falando, filha, filho, não é para voltar, não. É para prosseguir. É para outra margem que eu te quero. Que eu quero que você esteja. Não volta. Não volta para o lugar de onde eu te tirei. Não volta para o cenário. Não. Ei. O Senhor Jesus já deu ordem a esse temporal. E eu profetizo que o Senhor Jesus já deu ordem para esta enfermidade cair por terra. O Senhor Jesus já deu ordem para que este vento, aleluia, meu Deus, Ele já deu ordem. Cala-te, vento, aquieta-te, mar, louvado seja Deus. Não é porque Jesus está em silêncio, não é para aleluia, que isso quer dizer que você vai morrer. Não, Ele já deu ordem. Agora é com você. Os discípulos poderiam ter usado esse pretexto para voltar. Quantas pessoas estão usando o pretexto para voltar para o lugar que Jesus tirou? Quantas pessoas estão se esquecendo? Antes da tempestade, conjecturando, eu creio dessa forma, os discípulos estavam falando do culto, da palavra, dos milagres de Jesus. Mas o vendaval, a tempestade aconteceu. E eles, se esqueceu de tudo que Jesus tinha ensinado. A
palavra do Senhor vai dizer no livro de Efésios, capítulo 6, revestivos de todas as armaduras de Deus, para que possa resistir no dia mau. No livro de Josué, capítulo 1, o Senhor vai dizer: medita na minha palavra. Medita, Josué. Medita na minha palavra. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. É a palavra que sustenta. No momento da tempestade, é a palavra que te sustenta. É a palavra que vai te colocar de pé. É a palavra, louvado seja Deus. Pensa nisso. O que você tem feito com a palavra? Aonde você tem guardado a palavra? O salmista Davi vai dizer: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Os discípulos achou que ia morrer, os discípulos achou, louvado seja Deus, que o barco ia afundar. Mas quando Jesus está no barco, irmãos, pode acontecer o que for, mas sempre a palavra vai arder no coração. É a palavra que sempre vai nos colocar de pé, não importa a situação. É a palavra. Esse cenário não vai te fazer morrer. Passasse por coisas bem piores e chegasse aqui, por que você acha agora que você não aguenta mais? Eu concordo. Você não aguenta. Eu não aguento. Mas aquele que está em você, aquele que está em mim, aguenta. Fica com essa palavra, no nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor e que Deus te abençoe. Não volta. Vai para o outro lado da margem. Lá, o Senhor irá te fazer ver maravilhas. Amém?